Uma epidemia de ansiedade. Aumentou o número de pacientes que precisam de medicamentos para dormir, para se acalmar, para se livrar do estresse e conseguir suportar a imensa carga emocional dos dias de hoje. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só no ano passado os brasileiros consumiram, em média, 155 mil caixas de calmantes por dia. Para milhares de brasileiros, uma noite de sono tranquila está aliada a um pequeno comprimido como este. Nunca se vendeu tantos medicamentos para combater a ansiedade e induzir o sono. No ano passado, foram mais de 56 milhões de caixas de remédios controlados. Quase 7 mil por hora, mais de 1 bilhão de comprimidos. Os dados são do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados e foram divulgados com exclusividade pelo portal R7. 8 medicamentos estão na lista dos mais consumidos. Eles são identificados porque terminam com a sílaba PAN. São os ansiolíticos, mais conhecidos como calmantes. Os brasileiros compraram em 2018 quase 20 milhões de caixas do mais famoso deles. Cristina está entre essas pessoas. Para conseguir ter dias e noites mais tranquilos, toma o mesmo medicamento há 30 anos. Se eu não tomar, eu não durmo. Um comprimido, às vezes, para mim não é o suficiente. Ao contrário de Cristina, muita gente inclui esses medicamentos no seu dia a dia sem prescrição médica. Pessoas que usam receitas de familiares e amigos e farmácias que vendem sem o receituário. São remédios baratos, mas que, sem o diagnóstico indicado para o uso, podem causar danos ainda maiores à saúde. Antônio Egídio é doutor em psiquiatria e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explica que os remédios são eficientes para tratar pacientes com transtornos de ansiedade e ressalta a importância da responsabilidade médica na indicação e o rigor na fiscalização. Os próprios médicos, devem ficar bastante atentos para só prescreverem indicações precisas. As farmácias devem controlar isso, de uma forma absoluta e não quebrar o galho do paciente, porque isso acaba trazendo problemas mais tarde. Interessante, né? A população realmente está doente. O que é que está acontecendo? Será que as redes sociais, que mostram um mundo perfeito e praticamente inatingível pelo mundo real, têm influência aí? O que se pode fazer? Como reduzir a necessidade de remédios? Quais as alternativas? Para responder essas e outras perguntas, os meus convidados aqui no estúdio são o médico psiquiatra Jovino Araújo, a nutricionista Beatriz Gáudio e a psicóloga Bruna Casarini. Bom dia! Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Doutora, a gente viu ali que realmente há uma prescrição exagerada. Isso por quê? Ou até uma automedicação exagerada, né? É um pouco dos dois? Sim, é um pouco dos dois e, obviamente, que há uma questão cultural problemática nesse autoconsumo, né? Se antigamente a gente, às vezes, batia na porta do vizinho para pedir uma xícara de açúcar emprestada, agora a gente bate na porta do vizinho e pergunta se tem um Rivotril para emprestar. É nesse contexto da automedicação. E essa prescrição também tem a ver com a prescrição pelo não psiquiatra, ou seja, pressupostamente, os tranquilizantes são medicamentos de receita controlada e estão exageradamente sendo prescritos por médicos não psiquiatras e sem uma indicação precisa. E sempre é necessário remédio quando a pessoa não consegue dormir, quando a pessoa está estressada, quando... Comparativamente, a indicação do tranquilizante, ela tem que ser acessória, nunca ela trata um problema. Ou seja, se eu fizer uma analogia, se eu tenho uma infecção de garganta e tenho febre, eu preciso tomar um remédio para febre, mas esse remédio para febre não trata essa infecção de garganta, eu preciso de um antibiótico. A mesma coisa para o tranquilizante, que não vai tratar a causa daquela insônia. É preciso que haja um tratamento adequado, não só pelo médico, mas também por terapias acessórias. Como a psicóloga que está aqui com a gente, né? Você recebe no seu consultório muita gente querendo logo remédio, em vez de tentar entender o que está acontecendo com ela? É bem comum as pessoas fugirem, né, da causa, como o doutor estava falando. A procura de remédios não acontece tanto porque uma das coisas que eu faço na primeira consulta é deixar claro que psicólogo não prescreve remédio. Então, quando a gente acha que tem uma necessidade, conversado com o paciente, aí eu encaminho para um psiquiatra.
Mas acaba que eles pedem. Acaba que pede Olha por causa da questão do imediatismo, né? Quer resolver logo. Exatamente. E como a gente estava conversando, o ansiolítico, ele tem um resultado rápido, né? Então, realmente, as pessoas, quando tomam, elas veem o resultado e geralmente se sentem bem. Então, realmente, procurar a causa. Aí que está o problema. É muito mais demorado. A pessoa acaba, de repente, provocando uma dependência. A gente já vai falar sobre isso. Agora você me pergunta o que a nutricionista está fazendo aqui, né? A gente já te explica. O que a nutrição tem a ver, então, com esses problemas de ter uma saúde mental debilitada? Olha, tem tudo a ver. Eu costumo falar assim que foi até uma surpresa dentro da nutrição para mim. Olhar o paciente com esse olhar, né, além da comida. Então, assim como a Bruna falou, o imediatismo hoje está muito presente. Então, isso tudo é gerado pela falta de paciência nos processos. Né? Então, quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, claro que o medicamento, em muitas situações, um caso agudo, ele vai sim, né, ser necessário. Só que a maior parte do que acontece, que a gente vê dentro do consultório, a gente pode resolver com a simples mudança de estilo de vida. A gente está perdendo as nossas funções, né, naturais como ser humano, que é o saber comer, o respirar, né, o saber dormir, né? Então, a gente está com excesso de atividades, a gente está com muita informação que a gente não consegue processar. E a comida é aquela forma que a gente tem de sentir um prazer mais rápido, né? Então, a gente acaba descontando tudo isso na alimentação. E a gente não sabe nem o que é fome e a vontade de comer, muitas das vezes. Vamos lá, eu vou ler alguns comentários bem interessantes que chegaram aqui para mim. A Elaine Silva diz que, infelizmente, ela toma diariamente relaxantes musculares e medicamentos para conseguir dormir desde que foi assaltada 3 anos atrás. Só consigo dormir e produzir tomando medicamentos fortes para dormir. Essa onda de violência que a gente passa hoje, as pessoas sendo assaltadas na rua, realmente complicam bastante, doutor? A ansiedade é uma característica humana permanente, desde sempre e para sempre. A ansiedade é um instrumento de adaptação ao mundo, um instrumento até de segurança. Mas, obviamente, que a situação de conjuntura da vida, ela influencia nos níveis dessa ansiedade. E num período como esse que estamos vivendo, de crise econômica, com desemprego, com aumento de índices de violência, é claro que isso é um fator ambiental preponderante para que haja um aumento da ansiedade da população. O Jonair Roberto Magnoni diz que antigamente só existiam comércios, clubes, boates abertos à noite, só nos finais de semana. Hoje, de segunda a segunda, trabalho à noite, às 3 da manhã, estou pedindo lanche por aplicativos. As pessoas não dormem em horários corretos, é o que ele está dizendo, né? Quando não existia internet e redes sociais, eu lembro que a população dormia mais, inclusive eu, diz ele. As redes sociais influenciam também? Com certeza. Inclusive nessa... de mostrar que sempre está tudo bem, né? Quando a gente olha só as redes sociais, a gente acaba esquecendo... Todo mundo é lindo, Exatamente. Feliz, não tem problemas. Exatamente. E aí você acha que você a gente acaba esquecendo que a gente tira um monte de foto e só posta a bonita, né? Exatamente. Então, a gente acaba tendo uma sobrecarga, igual a Beatriz falou, de atividades, a gente não para a nossa cabeça, como o doutor falou também, a ansiedade já é uma coisa natural, né, do ser humano, então a gente não está conseguindo, eu acho, lidar com isso. Olha, eu vou chamar agora a repórter Fernanda Batista, porque ela está numa escola onde os professores arranjaram uma maneira de combater a ansiedade em crianças e adolescentes nos momentos mais estressantes do ano. A hora da prova. Fernanda, o que é que eles estão aprontando por aí? Bom dia. Oi, Andressa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom, os profissionais aqui dessa escola particular de Vitória perceberam que os alunos ficam muito preocupados, ficam muito ansiosos semanas de prova. Inclusive, essa é uma semana de prova. O que eles fizeram? Eles decidiram colar pelas paredes aqui da escola mensagens de apoio para os alunos, logo na chegada mesmo. Ó. Estudar é o caminho, tenha uma boa prova, keep calm, fique calmo e faça uma boa prova. É dessa maneira que os alunos são recepcionados. Quando eles chegam, eles já veem essas mensagens aí pela entrada e também, olha só, Andressa, pelos corredores por onde os alunos têm que passar
para poder chegar às salas de aula. Não sei se vocês estão escutando aí, ó, mas tem uma caixa de som, tá tocando uma música bem tranquila, uma música também para motivar essas crianças e adolescentes que nessa semana, como eu disse, ficam bastante preocupados, bastante ansiosos. É o caso da Isabelle, de 12 anos, está no 7º ano. Fica bastante ansiosa também? Muito, eu fico muito ansiosa. Eu fico tonta, eu fico com dor de cabeça, eu fico com dor no corpo, meu cabelo cai muito. Literalmente perde os cabelos? Sim, literalmente. Eu fui até o médico uma vez, porque eu fiquei muito tonta, eu não conseguia nem andar direito. Fui ao médico e fizemos exames, tudo isso, mas não deu nada, era só ansiedade mesmo. Quando você chega na escola, Isabelle, ouve essa música, lê essas mensagens, você fica mais calma, mais tranquila? Sim, eu fico mais calma, mais confiante, consigo fazer a prova e espero tirar uma boa nota. Que beleza, essa semana tá cheia de prova, né? Sim, muitas provas. Deixa eu falar com a pedagoga da escola, Sueila. Sueila, vocês percebem realmente que esse comportamento é não só da Isabelle, mas de todo mundo? Todas as crianças, a partir dos 7 aninhos, que estão participando dessa semana de avaliações, apresentam esse comportamento. Trazem um quadro de ansiedade bem gritante, assim também como a ansiedade dos pais. Por isso, nós decidimos fazer dessa semana uma semana diferente, de apoio, de confiança, dizer para os alunos que eles são capazes, que nós acreditamos no potencial deles. Espalhamos cartazes pela escola, preparamos suco de maracujá, chá de cidreira, mensagens no quadro, post-its colados na cadeira, os lápis da sabedoria. Então, assim, foram diversas e pequenas ações que estão fazendo toda a diferença nessa semana. Nessa sala aqui, Andressa, tá o pessoal do 1º ou 2º ano, Sueila? 2º ano, o pessoal de 8 aninhos, eles já estão fazendo prova, apesar de muito pequenininhos, prova de história hoje. E aí no quadro tem mensagens que eles mesmos escreveram, para de repente, quando ficam lá ansiosos, preocupados durante a prova, eles podem parar um pouquinho, dar uma olhada ali no quadro, dar uma respirada e seguir em frente. Os pais também deixaram mensagens para ele que eles podem ler durante as avaliações, não é isso? É isso mesmo. Os pais, a professora enviou para casa um pedido para que os pais fizessem mensagens, cartinhas, cartõezinhos, e aí mandaram para o Colégio Adventista e assim, durante a avaliação, durante a semana, que eles tiverem alguma dificuldade durante a avaliação, ficarem ansiosos, então eles podem pegar essa cartinha, podem tomar o suquinho, podem tomar o chazinho, podem ler a frase que eles mesmos fizeram para eles antes da prova, para que eles possam ficar tranquilos, confiantes. E o feedback tem sido o melhor possível. Pois eu ia perguntar exatamente isso. Quando vocês fazem esse tipo de ação, o resultado das provas é melhor? Com certeza, além do resultado ser melhor, as crianças ficam mais tranquilas e os pais mais confiantes também. Ontem, por exemplo, durante a entrada, hoje pela manhã também, que a gente liga a música para que eles possam entrar, os pais acompanham, sorriem, agradecem, porque disseram que nossos filhos estão indo para essa semana mais leves e confiantes. Tá certo, Sueila, muito obrigada. Andressa, até eu fiquei mais alegre, fiquei mais tranquila agora que eu entrei na escola, li essas frases, escutei essas músicas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com esse mesmo sentimento, essa mesma sensação aí no estúdio. Bacana, Fernanda. Muito obrigada, viu, pela sua participação e por mostrar essa iniciativa para a gente. Agora eu quero voltar aqui para o estúdio para fazer uma pergunta um pouco polêmica. Doutor, a gente não tem que aprender a lidar com esses momentos difíceis? Sempre tem que ter alguém nos abraçando? Qual o limite ali, né? É bacana o que a escola fez ou realmente, às vezes, não deixa a criança aprender a lidar com aquele momento mais difícil? É polêmico. É preciso a gente distinguir aquilo que eu chamei agora há pouco de uma ansiedade natural do ser humano daquilo que seria uma patologia, uma doença. Então, não dá para a gente aprender a curar uma doença, a se autocurar. Às vezes, o profissional, ele precisa de intervir. Uma ansiedade alta que esteja interferindo nas funções da rotina de uma pessoa, a pessoa precisa ter acesso a profissionais da competência daquela área. No caso, o psicólogo e o psiquiatra, que vão saber dar outros encaminhamentos necessários para cada indivíduo, para cada problema. Ou seja, a consciência de si
com certeza tem importância, mas também é importante a gente utilizar os instrumentos que existem para a abordagem correta dos nossos problemas. Agora, e a psicóloga, como que vê essa questão aí, né? Entre você deixar crianças, adolescentes, né, passar por aquele momento difícil e se autocontrolar, ou a população, as pessoas que estão em volta, a família, os professores abraçarem e falar, calma, fica tranquilo. Qual o limite? Na verdade, em relação às crianças, foi o que o doutor falou. Precisa de um cuidado, né? Os cuidadores, os professores, os próprios pais têm que tentar entender, ter essa sensibilidade de procurar um profissional quando achar que está demais. Mas, ao mesmo tempo, a escola também achei muito bacana a iniciativa porque mostra que técnicas e outras abordagens podem ser realizadas para diminuir a ansiedade. Então, não necessariamente o remédio é a solução de tudo, né? A gente volta a falar sobre o consumo excessivo de medicamentos calmantes. Os meus convidados, para relembrar, são o médico psiquiatra Jovino Araújo, a nutricionista Beatriz Gaudi e a psicóloga Bruna Casarini. Vamos lá, tem muita pergunta chegando aqui pra gente. Olha só, muita gente que toma mesmo e está comentando aqui pra gente. A Raquel Miranda diz que mora no Ibis, ela é depressiva, faz uso de clonazepam, amitriptilina, eu estou lendo e nem sei direito o que é, sertralina e risperidona. Sofri um acidente de trabalho e tive sequelas, sofro até hoje. Eu era encarregada de confeitaria e hoje sou um nada. Bom, a Raquel diz que continua aí nesse processo de tomada de medicamentos. Qual o momento de parar? Existe um limite, doutor? A própria prescrição dela indica que ela está sendo acompanhada por um psiquiatra. Ela está fazendo o correto, ou seja, ela tem um problema psiquiátrico, um problema emocional importante e tem um profissional capacitado para conduzi-la, né? Ela não pode tomar a decisão de interromper o uso dessa medicação por si própria. Ela tem que consultar esse médico e ele vai saber conduzir esse processo, ou seja, a prescrição de uma medicação de controle, uma prescrição de uma medicação psiquiátrica, precisa ser feita por um psiquiatra e a retirada desse medicamento também precisa ser feita pelo psiquiatra. Então, só um psiquiatra, o seu psiquiatra, Raquel, vai poder te falar quando você poderá parar e quando você tiver alta realmente. Acrescentando, né, que é possível, sim, interromper quando ela estiver suficientemente equilibrada e bem para poder fazer essa interrupção. A Débora Martins Lírio diz que procura fazer algo que gosta para não viciar em medicamentos. Você percebe isso como nutricionista? Você percebe isso, que as pessoas acabam fazendo mais atividades físicas, procurando uma vida mais saudável e começam a melhorar? Com toda certeza. Até porque a gente tem que buscar aquilo também que traz um prazer para a gente, né? Essa questão da comida, a gente tem um grupo que a gente trabalha com mulheres que uma das perguntas que eu faço é: o que me dá prazer além da comida, né? E muitas das vezes a gente não encontra resposta nisso. A gente faz a pergunta, quais são os motivos que me levam a comer? Muitas das vezes as pessoas respondem ansiedade, cansaço, enfim, tudo menos a fome. Então, a gente encontrar outras formas que trazem prazer para a gente, com toda certeza a gente consegue controlar essa ansiedade. Em relação à alimentação, a gente passa a não descontar mais aquela insatisfação na comida. Tá certo. A Vanderleia Lima Pimentel diz o seguinte: vivemos em um tempo imediatista que suga nossas energias e se não tivermos firmeza e tempos para trabalho e família, isso vai nos sugar completamente. É tanta doença que está aparecendo que chega a assustar. A Vanderleia citou uma coisa importante, que é a pessoa trabalhar demais, esquecer que ela tem que ter um equilíbrio na vida dela. Isso você também vê em consultório? Com certeza. A maioria dos pacientes está perdendo a conexão com eles mesmos, né? A gente está tão acelerado que as pessoas não conseguem nem entender quais são os sentimentos que elas têm. Então, essa necessidade de encontrar e de procurar um profissional capacitado quando vê que não está conseguindo fazer esse equilíbrio sozinho, é fundamental. Doutora, as pessoas também estão perguntando aqui sobre chás. Olha só, a Lilian Souza diz que descobriu que o chá de cidreira é o melhor calmante natural. A Fernanda Pimentel: eu tomo chás e faço artesanato para desestressar e dança também. Como é que é isso, né? Porque o senhor não vai receitar chás, mas, enfim, é uma alternativa para a pessoa que não está tão estressada a ponto de tomar um remédio
receitado por um psiquiatra? O psiquiatra pode receitar o chá, sim, né? No final de contas, dentro do chá há uma substância que é psicoativa. De qualquer maneira, tomar o chá por conta própria e não procurar nenhum profissional de nenhuma área, talvez não seja conveniente, porque a pessoa pode precisar de uma orientação. Então, aqui as doutoras Bruna e Beatriz, que estão dando sugestões fantásticas, né? Nós temos o privilégio de viver num ambiente que do ponto de vista geográfico, é bonito. A região da Grande Vitória é muito bonita, tem muita área plana para atividades físicas, para se tomar uma consciência de que o nosso maior bem é a nossa saúde. E também o nosso tempo, né? Utilizar isso de uma maneira que seja adequada e coerente com os objetivos da vida, que dar valor à própria vida, buscar aquilo que, como citou a Beatriz, aquilo que nos dá prazer e poder deixar a opção do médico ou do remédio como uma opção e não como a única opção.